Bom, existe um colunista de uma revista, um jornal online, o New Yorker, e também tem impresso, né? Um famosíssimo, o New Yorker, né? E tem um colunista que ele é um cético, ele é ateu, James Wood, e ele conta numa matéria muito interessante, numa matéria jornalística, ele conta a experiência de uma amiga dele que era ateia. Olha que interessante, abre aspas. Essa é a amiga ateia falando para ele a experiência dela recorrente. Se ela deitava à noite na cama, vinha muito esse tipo de pensamento. Como pode ser que este mundo seja o resultado de um Big Bang acidental? Gente, isso aqui é uma ateia. Como não pode haver nenhum desígnio, nenhum propósito metafísico, será possível que toda a vida, a começar pela minha, do meu marido, do meu filho e por assim, seja cosmicamente irrelevante? Bom, parece que a amiga do senhor James Wood, né, está bem perturbada com questões que a razão não consegue responder. Parece que ela se deparou de novo com um silêncio sepulcral, um silêncio radical por parte da ciência e da realidade em responder questões muito importantes, questões ligadas à própria existência humana. Olha, a gente tem duas saídas aqui: encarar essas questões de frente e se inquietar com elas de fato, ou negá-las, que é o que exige um esforço artificial, tá? Um esforço até quase contranatural, que é o que a gente encontra às vezes em algumas tradições aí intelectuais ligadas ao ateísmo, ao agnosticismo, ao ceticismo, né? Que empreende um esforço muito grande para negar essas pulsões e essas questões. Bom, eu fiz essa jornada com você aqui, né? Apenas para te falar, para te demonstrar para você que o ser humano vive aí num estado de inquietação permanente. Veja aí, né? Como reação ao silêncio da própria estrutura da realidade, o indivíduo inquieto acabará por fazer um movimento de autorreflexão, que eu falei que o homem faz um movimento para dentro de si em busca de respostas, né? Mas o que ele encontra aí é apenas silêncio, ok? Apenas o silêncio. Vamos lá para o próximo slide aqui e vamos para o nosso nível 3 aí da aula, vamos para falar um pouco dessa pulsão à origem. Vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo aí com o ser humano. Esse é um trecho interessantíssimo, né? Um clássico, uma citação clássica de João Calvino. João Calvino começa as Institutas da Religião Cristã, uma obra importantíssima, uma obra clássica, inclusive, de João Calvino. Ele diz o seguinte: o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo se primeiramente não contemplar a face do Senhor e então descer para examinar a si mesmo. Tá? Olha, parece que João Calvino é explícito aí. Então, Hermann Doivert, você sabe aí, o Hermann Doivert é um importante filósofo, vou mostrar daqui a pouco imagens dele, importante filósofo da tradição reformacional, neocalvinista, né? O Hermann Doivert dizia o seguinte: quando alguém perguntava para ele o que é religião, ele costumava responder que ela se relacionava com um impulso inato, que existia um impulso inato no ser humano e que faz parte da estrutura da sua personalidade, que tende a dirigir o ser humano à verdadeira ou pretendida origem absoluta de tudo que existe. Na linguagem do Doivert, de toda a diversidade de aspectos que se percebe no mundo ao seu redor. E ele diria que uma das características dessa pulsão, isso é muito interessante, é que ela tende a transcender todos os aspectos modais da realidade temporal. Eu vou explicar essas expressões aqui do Doivert, né? Qual é a tendência? A tendência é que ela tende a transcender, ela tende a ir para além. Então ela não admite, ela não se conforma meramente com os fenômenos que a realidade apresenta para o indivíduo. Ela tende a querer explicar a totalidade da realidade. Então, por exemplo, quando indivíduos falam assim, não, tudo se explica por física, por fenômenos físicos, é uma demonstração clara, explícita, de que o ser humano está à procura de um ponto transcendente para explicar a totalidade da realidade. Porque quando eu falo transcendente, significa que ele vai para além dos fenômenos observados, ou pelo menos se sobrepõe aos outros. Quando o racionalismo afirmava a razão de forma absoluta, a ideia era que a razão era um lugar privilegiado de onde o ser humano poderia explicar a totalidade da realidade. O que Doivert levanta é por que o ser humano tem tanta necessidade de encontrar um ponto de onde ele possa se firmar para explicar a totalidade da vida ou do mundo ou dos fenômenos que ele lida no dia a dia ou os fenômenos que ele lida na ciência. É essa inquietação que é interessante. Para o Doivert só há uma explicação para isso a partir de um ponto de vista cristão. É que o homem tem uma pulsão religiosa radical.
uma tendência de explicar a realidade a partir de uma tentativa de religar o seu coração com o absoluto e a partir daí explicar a totalidade do mundo. Então, por isso que João Calvino, como um bom herdeiro aí de Agostinho, da inquietação agostiniana, vai dizer que o homem nunca vai conseguir ter um claro conhecimento de si mesmo, a não ser que ele contemple o Senhor, a não ser que ele acesse algum conhecimento de Deus, porque Deus é, de fato, a origem de toda a realidade e esse ponto seguro que a ciência e a filosofia não cristãs tentam atribuir à razão ou qualquer outro ponto, né, de confiança para onde ele parte na sua exploração do mundo. E aí, João Calvino continua. Veja que interessante. Sabemos sem nenhuma dúvida que no espírito humano há, por inclinação natural, certo senso da divindade. O Senhor nos dotou de certa percepção de sua majestade. Então, para o reformador, há um senso natural do ser humano que o inclina irresistivelmente a algum tipo de devoção. O ser humano é radicalmente religioso. Ele há de se devotar a alguma coisa. Definitivamente. O Chesterton dizia isso, né? O homem pode não crer em Deus, mas certamente ele há de crer em alguma besteira, né? Então, essa inclinação, atenção, permite inclusive que o ser humano consiga reconhecer e perceber a majestade de Deus em algum nível. Né? Por mais como seja ateu, ele olha para a realidade, para o mundo criado, e em algum momento ele se encanta, em algum momento ele se maravilha com algo, alguma coisa o arrebata em termos de beleza, harmonia, diversidade. Então, Calvino, Agostinho e os reformadores, eles reconheciam, de fato, a existência, a possibilidade de algum nível de percepção do ser humano da majestade de Deus no mundo criado.